Olá, meu nome é Marcos Roberto e esse é o canal Poder Sem Fronteiras. Aqui você recebe super dicas para alavancar a sua carreira e se tornar um profissional de sucesso. Hoje eu vou te ensinar 3 formas para você vencer o medo. Mas antes disso, eu peço a sua ajuda, inscrevendo-se no canal, ativando o sininho das notificações, deixando o seu like e compartilhando esse vídeo com seus amigos. Dessa forma, eu sempre poderei trazer conteúdo de qualidade para você. Então, vamos lá! Como eu disse em algumas aulas anteriores, um dos elementos importantíssimos para alcançarmos sucesso no nosso trabalho ou na nossa vida pessoal é termos confiança. E o que é a confiança? A confiança é um sentimento e uma atitude diante da nossa vida. Mas não é apenas isso. A confiança, ela é uma escolha. Nós podemos escolher reagir tanto de forma positiva ou de forma negativa às circunstâncias que nos cercam. Para muitos, uma dificuldade é algo terrível. Então, quando nós enfrentamos uma dificuldade ou quando nós passamos por uma situação adversa, muitas vezes nós vamos ter que tomar uma decisão, fazermos uma escolha. Ou podemos encarar essa situação como uma tragédia e nós nos colocarmos no lugar de uma vítima, ou nós podemos encarar essas situações adversas como degraus para crescimento e tomarmos a posição de protagonistas da nossa história. Então, diante de uma crise, diante de uma situação adversa, nós podemos tomar uma decisão, nós vamos ter que fazer uma decisão. E não tomar uma decisão já é tomar uma decisão. Então, precisamos fazer uma escolha. Será que nós vamos nos colocar na posição de vítima e encarar aquela situação como uma tragédia, ou vamos assumir o papel de protagonista, encarando aquela situação difícil como uma oportunidade para o crescimento? Isso é muito interessante quando nós pensamos sobre a palavra crise. O ideograma chinês para a palavra crise significa tanto perigo como oportunidade. Podemos encarar então as situações adversas da nossa vida tanto como um perigo ou como uma oportunidade para o crescimento. E aí eu pergunto para você, como é que você tem encarado as dificuldades da sua vida? Como é que você tem encarado as crises que lhe sobrevêm? Você tem se colocado como vítima ou como protagonista da sua história? Você tem encarado a crise como uma tragédia, de forma que você não pode fazer nada? Ou você tem encarado a crise como uma oportunidade para o seu crescimento? Epíteto, um grande filósofo greco-romano, ele disse o seguinte: não podemos escolher as circunstâncias que nos sobrevêm. Não podemos escolher as nossas circunstâncias, mas podemos escolher a forma que reagimos a elas. Então, nós não podemos escolher o que é que nós vamos passar na nossa vida. Quem aqui quer passar por uma provação, por uma tribulação, por uma crise? Ninguém. Nenhum ser humano quer passar por problemas. Nenhum de nós quer passar por crises. Nenhum de nós queremos passar por crises.
Mas podemos escolher a forma de encarar essas situações adversas. Algumas pessoas, quando passam por crises, elas perdem a alegria de viver, elas entram em desespero, elas se tornam pessoas agressivas, pessoas desesperadas, pessoas revoltadas contra tudo e contra todos. E outras pessoas que passam por crises muito piores se tornam pessoas otimistas e utilizam a sua dor para ajudar outras pessoas. Eu conheci uma senhora que perdeu um filho. E essa senhora se tornou uma pessoa amarga, uma pessoa rancorosa, uma pessoa triste. Ela passou por uma situação terrível. Ela passou por uma grande adversidade, por uma dor indescritível. E ela teve que tomar uma decisão. Ela teve que fazer uma escolha. Ela escolheu se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa revoltada, uma pessoa rancorosa. Agora, eu conheci também uma senhora que tinha 4 filhos e perdeu 3 dos filhos de uma forma trágica. Essa senhora também teve que tomar uma decisão, teve que fazer uma escolha. E qual foi a escolha que essa senhora que perdeu 3 filhos fez? A escolha que ela fez foi de se tornar uma pessoa alegre, uma pessoa grata, ajudando as demais pessoas, se tornando mãe de outras pessoas. Muitas vezes ela ajudava muitas e muitas pessoas, muitas e muitas crianças. Ela passou a ser a avó de muitas e muitas pessoas. Então era uma pessoa sempre alegre, uma pessoa sempre otimista. Tinha dor no coração dela? Tinha. Mas ela soube canalizar as suas frustrações para algo positivo. Ela tomou uma decisão, ela fez uma escolha. Não estou aqui de maneira alguma comparando a dor de uma pessoa com a dor de outra. O que eu quero dizer é que muitas vezes nesse mundo nós passamos por circunstâncias adversas. Neste mundo, muitas vezes, nós vamos passar por crises, por tragédias. Isso é inevitável. Como o filósofo Epíteto, ele diz, nós não podemos escolher as nossas circunstâncias, mas nós podemos escolher a forma de reagir a elas. Como é que você tem reagido diante das crises, diante das adversidades? Eu gosto muito de uma frase de Santo Agostinho de Hipona, que diz o seguinte: 2 homens olharam através das grades de uma prisão. Um viu a lama, o outro viu as estrelas. Os 2 homens estavam presos. Os 2 homens estavam na prisão. Os 2 viram a mesma coisa através das grades dessa prisão. Mas um viu a lama, o outro viu as estrelas. Qual é a forma que você tem encarado as situações da sua vida? E isso é algo muito importante. Nos nossos encontros, eu tenho falado sobre as 2 forças que existem nesse mundo, que controlam todas as coisas, que fazem toda a diferença. Se você quer ter o sucesso na sua vida profissional, na sua vida emocional, na sua vida familiar, que são o amor e o medo. O medo, ele tem o seu aspecto positivo. O medo é uma das emoções básicas. É uma das emoções que desencadeia um mecanismo de sobrevivência que nos faz tomar decisões rápidas,
diante do perigo. Então, muitas vezes nós estamos numa situação adversa, muitas vezes nós estamos numa situação perigosa, passando por uma grande dificuldade. Naquele momento, o medo aciona um mecanismo de sobrevivência para que nós possamos salvar a nossa vida. Então imagine que de repente você está dirigindo o seu carro e aparece um animal, aparece alguma coisa diante de você, e aí você naquele momento tem que tomar uma decisão rápida, e muitas vezes você tem que desviar o carro, então mudar o volante ali naquele momento para você salvar a sua vida. Então o medo, ele desencadeia um mecanismo de sobrevivência que faz você tomar uma decisão rápida para se autopreservar. Muitas vezes, talvez, a gente vê em noticiários pais que, ao verem seus filhos, muitas vezes, sendo atacados por feras, o pai perde a noção de realidade, tudo. Naquele momento ele vai e busca forças aonde não tem, aonde nem sabe onde está buscando, e vai até em direção do seu filho, retira muitas vezes o seu filho da boca daquele animal selvagem, luta contra aquele animal para poder salvar a vida do seu filho. Então o medo ele desencadeia um mecanismo de sobrevivência. Ele nos ajuda a tomar decisões rápidas diante de situações adversas, diante de perigos reais. Então o medo, ele é uma emoção importante, porque ele nos ajuda a tomar decisões rápidas diante de perigos reais. Ele é importante. Precisamos honrar o nosso medo, precisamos respeitar o nosso medo, precisamos ouvir aquilo que o nosso medo está dizendo. Agora, o problema é que na maior parte das vezes os nossos medos não são reais. Na maior parte das vezes os nossos medos são imaginários. Então, tomar uma decisão rápida para poder sobreviver, para podermos salvar a nossa vida é algo maravilhoso. Mas desencadear esse mesmo processo diante de medos ilusórios, não. Muitas vezes os nossos medos, eles não são reais, são medos imaginários. E o medo, ele gera uma descarga hormonal no nosso organismo. Então, o excesso de hidrocortisona, ele reduz a nossa imunidade, ele prejudica a nossa memória. O excesso de adrenalina faz com que nós fiquemos uma noite inteira acordados, sem conseguir dormir. Então, e os hormônios do estresse, eles demoram muitas e muitas horas para serem reabsorvidos pelo nosso corpo. Então, utilizar esses hormônios, o nosso organismo produzir esses hormônios, para que nós possamos tomar uma decisão rápida, agirmos de uma forma rápida diante de um perigo real, é maravilhoso. Mas gerar esses hormônios de estresse diante de situações imaginárias, diante de situações que não são reais, é perigoso e pode prejudicar a nossa saúde. Então, o medo, ele faz com que o nosso organismo, ele produza esses hormônios de estresse, que podem nos prejudicar. Então, esse processo, ele pode acontecer, basta você ter uma lembrança negativa, basta você começar a preocupar com o futuro, com coisas que talvez nem vão acontecer. Por exemplo, uma preocupação em relação ao futuro. Então, se você começar a ficar com medo de ficar sozinho no futuro, então, daqui 30 anos, você começar a ficar sofrendo por uma coisa que pode acontecer daqui 30 anos, ou talvez que nunca vai acontecer,
Então, se você começar a se preocupar com essas coisas, se você começar a criar esses medos dentro de você, medos ilusórios, medos imaginários, o seu organismo vai produzir esses hormônios de estresse que vão te prejudicar. Então, sentir medo diante de uma situação real é algo importante, é algo bom. Mas você ficar com medo de coisas que talvez não vão acontecer ou que vão acontecer no futuro longínquo, isso pode prejudicar a sua saúde. Então, por isso é importante nós verificarmos se os nossos medos de fato são reais ou se são imaginários. Porque se nós estamos desencadeando esse processo hormonal diante de medos ilusórios, nós vamos comprometer a nossa saúde. E agora eu quero te dar 3 dicas para te ajudar a vencer o medo, para que você possa agir em relação ao medo de uma forma saudável. Eu vou falar agora sobre os 3 As para você vencer o medo, para você superar o medo. E o primeiro A é o A de admitir. É muito importante você admitir que tem medo diante de uma situação de incerteza. Então, quando nós escondemos o nosso medo, quando o nosso medo fica oculto nas trevas do inconsciente, nas águas do inconsciente, o nosso medo tende a crescer. Mas quando nós trazemos o nosso medo para a consciência, esse medo tende a diminuir. Porque, como eu disse, o medo é maravilhoso. Porque o medo é uma emoção básica. É uma emoção que vai desencadear um mecanismo de sobrevivência diante de uma crise. Então, vamos ter que tomar uma decisão rápida diante de um perigo real. Então, isso é muito importante. O medo, ele vai fazer com que o nosso organismo gere hormônios para que você tome uma decisão rápida, para que você haja de uma forma rápida diante de um perigo real. É maravilhoso nesse sentido. Mas se o seu medo for ilusório, imaginário, você começar a ficar sofrendo por coisas que estão no futuro, coisas que talvez nem vão acontecer, isso é prejudicial. Então, quando você traz o seu medo para a consciência, quando você começa a identificar o seu medo e olhar, eu realmente tenho medo, eu estou com medo, mas será que o meu medo ele é real ou o meu medo é imaginário? Será que o meu medo é ilusório? No momento que você traz o seu medo à luz da consciência, esse seu medo, se ele for, no caso, um medo ilusório, ele vai diminuir e pode até desaparecer. Então, o primeiro A para você superar o medo é o A de admitir. Reconheça que você tem medo. Não é vergonhoso você dizer que tem medo. Porque quando você expõe verbalmente o seu medo, você está trazendo o seu medo para a área da consciência. E esse medo, se não for real, ele tende a desaparecer. Legal, não é? Agora eu vou te contar sobre o segundo A para você vencer o seu medo. É o A de atender. Como eu disse, o medo, ele não é totalmente negativo. Ele é benéfico diante de uma situação real. Então o medo pode estar dizendo para você se preparar diante de um perigo real. Então precisamos ouvir o que o medo está querendo nos dizer. Por exemplo, se eu vou fazer uma apresentação diante do público, se eu vou fazer uma exposição, se eu vou apresentar um trabalho diante de uma plateia, então eu fico com medo. Por quê? Eu estou num terreno
diferente. Eu estou sendo exposto diante de outras pessoas. O medo, ele está dizendo o que para mim? O medo está dizendo que eu devo me preparar diante daquela situação. Porque se eu não me preparo diante daquela situação, eu vou ser envergonhado diante daquela plateia, diante daquela banca. Então, quando eu tenho medo de verdadeiro, realmente, eu vou fazer uma apresentação diante do público. Então, eu estou num terreno perigoso. Então, o que o medo está dizendo? Prepare-se. Então, estude o máximo. Eu lembro de que da época que eu defendi o meu doutorado, então, antes de defender a minha tese, o que eu fiz? Eu ensaiei várias vezes. Eu tinha 50 minutos para expor a minha tese. E eu fui durante vários dias, durante mais de uma semana, todos os dias, eu estava ali ensaiando, apresentando a minha tese para uma plateia imaginária. Eu estava ali sozinho no meu quarto, apresentando para mim mesmo. Então, da primeira vez, eu gastei 50 minutos. Aí, da outra vez, eu gastei 45 minutos. Da outra vez, 40 minutos. Eu fui treinando tantas vezes que o meu medo desapareceu. Então, quando eu estava ali diante da banca verdadeira, diante do público, eu estava totalmente seguro. Por quê? Eu atendi a voz do medo. O meu medo estava dizendo, olha, você vai estar numa situação desfavorável. Você vai estar sendo exposto diante de outras pessoas. Então, prepare-se. E foi isso que eu fiz. Eu me preparei. Eu ouvi a voz do medo. Eu atendi o que o medo estava querendo me dizer. Então, no momento que nós atendemos a solicitação do medo real, nós vamos ser bem-sucedidos. Você vai fazer uma prova. Então, o medo está dizendo, prepare-se, estude mais. Então, você vai cantar em público e tem medo de esquecer a letra. Então, prepare o máximo possível. Tente decorar aquela letra da forma mais fácil possível. Tente fazer diagramas, tente escrever no papel aquela letra, tente mudar a ordem das frases. Comece a cantar de trás para frente. Então, comece a memorizar a letra de trás para frente inúmeras vezes. Comece a cantar diante de um público menor, diante do seu pai, diante de sua mãe, diante dos seus irmãos. Então, peça para que um amigo ouça você cantando, algum pequeno grupo de pessoas, antes de você cantar diante de uma grande plateia. Então, precisamos aprender a atender o que o medo está nos dizendo. E, por fim, o terceiro A para você superar o medo é o A de atrever-se. Nós precisamos desafiar o nosso medo. Então, no exemplo de você cantar em público, se você tem medo de cantar em público, enquanto você não sobe até o palco para poder cantar, o medo vai continuar lá no palco, zombando de você. O gigante do medo vai estar lá dizendo que você não é capaz, ele vai estar lá zombando de você. Então é necessário que você tome uma atitude, que você suba ao palco e enfrente aquele gigante do medo. Eu tinha uma professora de canto popular que ela dizia o seguinte: enquanto você não subir ao palco, o monstro do medo vai estar lá zombando de você. E cada vez mais o monstro do medo vai ficar cada vez maior. Enquanto você não subir ao palco e você desafiar aquele gigante, você nunca vai conseguir superar o seu medo. E o que a minha professora disse é verdade. Tem tudo a ver com o terceiro A. É o A de atrever-se. Então, os 3 As para você superar o medo.
o A de admitir, o A de atender e o A de atrever-se. Admita que você tem medo. O medo é importante. É importante que você exponha o seu medo à luz da consciência. Porque se o seu medo for imaginário, ele vai tender ao desaparecimento. Mas se o seu medo for real, você vai ter que admitir, você vai ter que atender o que o seu medo está dizendo. Ouça a voz do medo. Prepare-se para enfrentar aquela situação adversa. E por fim, atreva-se. Vá até o medo, desafie o medo, lute contra ele. Somente assim você poderá superar o seu medo, os seus medos internos. No nosso próximo encontro, eu vou te dar uma outra dica super poderosa para que você supere o seu medo, principalmente os seus medos imaginários. E se você gostou dessa dica, deixe o seu like para ajudar o canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e eu te vejo no nosso próximo encontro. Então, um grande abraço e nos vemos na nossa próxima aula.